Começa agora pela TV Câmara de Itajaí, no canal 14 da Claro e também no YouTube da Câmara de Vereadores de Itajaí, mais um Câmara Aberta. Durante o mês de maio, quem passa em frente ao prédio do Legislativo de Itajaí à noite deve ter percebido que a iluminação está alaranjada. Isso é para marcar o Maio Laranja, iniciativa realizada em alusão ao 18 de maio, que é o dia estabelecido como Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual Infantil no Brasil. Para falar sobre esse tema e também outros, está conosco hoje a secretária executiva do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Itajaí, o CONDICA, a Luciane dos Santos Schmidt Araújo Santos. Nossa, tem 2 Santos. 2 Santos, sou muito santa. Prazer te receber aqui, Luciane. Prazer, né? Primeiramente, obrigado pelo convite. Eu acho que é um espaço muito importante, né? Para estar falando de um tema tão importante e fundamental. Com certeza. Olha, os conselhos e principalmente um conselho da relevância do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que é um conselho dos mais atuantes aqui no município, né? Sempre tem espaço aberto aqui na TV Câmara. É bom a gente saber, né? É importante. Querida, o tema é espinhoso, né? Mas eu acho que antes até da gente começar a falar, eu queria pedir para o pessoal, ó, tem todos os números do Disque Denúncia, que é para o pessoal denunciar. Denuncie a violência, o abuso e a exploração sexual contra crianças e adolescentes. Os números estão aparecendo aí na tela, o Disque 100, da Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos, o Disque 181, da Polícia Civil, e aí tem em cada município, né, aqui no nosso também tem, do Conselho Tutelar, ou as promotorias da comarca da juventude, da criança e da juventude, né? Que também tem aqui no fórum. É um tema espinhoso, mas é necessário falar, né? Sim, o 18 de maio, ele, na verdade, é um alerta, né, para a sociedade, porque essa luta tem que ser coletiva. A prevenção, o cuidado, a proteção à criança e adolescente precisa ser uma bandeira coletiva. Infelizmente, né, tivemos essa tragédia lá em 1973, mas é importante a gente ter esse marco histórico, que foi aquele caso Araceli, né, onde uma criança de 8 anos foi violentada, foi vítima, foi drogada e chegou, de fato, né, a falecer. E em 91 somente, os réus foram julgados. Só em 91? Só em 91, olha que marco histórico, né? E foram absolvidos, né? E nada aconteceu. Isso foi vitória no Espírito Santo. E a partir disso, somente com a mobilização da sociedade, que somente em 2000 foi criada uma lei federal, a 9.970, aonde se torna o Maio Laranja, então, um dia para registrar, né, e para realmente mobilizar cada vez mais a sociedade para esse alerta, que é preciso fomentar, discutir, pensar, porque a violência ela está em todo canto, né? Todo minuto uma criança ou adolescente sofre algum tipo de violência, seja de exploração, seja de violência sexual, seja, enfim, né? Que daí passa por outras violências. Mas é preciso cada vez mais fomentar isso. A gente vem avançando, né? Cada vez mais a sociedade civil, o poder público, municipal, estadual, federal, tem se mobilizado para estar discutindo esse tema e trazendo todas as redes de proteções para isso, né? E tu falaste uma coisa agora, eu tô aqui em mãos com alguns dados do Ministério da Saúde, que diz que o nosso país, infelizmente, né, registrou mais de 200 mil casos de abuso sexual contra crianças e adolescentes entre 2015 e 2021. O estupro continua sendo o tipo de violência sexual de maior ocorrência, né? Mas também tem assédio, pornografia infantil, exploração sexual e a maioria desses casos é cometida, né? Esses crimes são cometidos por pessoas próximas da criança. Muitas vezes no seio da própria família. Aí me dá o gancho para eu te falar, te perguntar, né? Como que vocês encaram, quer dizer, no mesmo mês em que se tem, que é o Maio Laranja,
de combate ao abuso infantil, de combate à exploração sexual de crianças e adolescentes. Tem um caso que ficou até famoso aí, um pastor, não sei, não interessa também de qual igreja, de qual tipo de filiação nem partidária e nem de fé que ele tenha. Sim. Mas a verdade é que foi para a frente das câmeras e disse que beijou a sua filha na boca porque ele queria ser o primeiro a fazer isso. Em tudo que ela fizesse primeiro, ele ia fazer primeiro com ela. Porque ele tem esse direito, porque ele é pai. Então, assim, o Estatuto da Criança e Adolescente, né? A criança, enquanto ser de direito, como garantia de direito, ele é muito recente ainda para a sociedade, infelizmente, né? Muito tempo a criança era desprovida de direito, como as mulheres, enfim, né? É lamentável que os nossos indicadores apontam que a violência, ela surge, como tu falou, pessoas próximas, né? Principalmente aí dos maiores indicadores diz que são os genitores, né? Pela questão da propriedade, pela questão do paternalismo ainda ser muito forte. O que a gente deseja, o que a gente busca... Alertar a sociedade. Exatamente. Através do controle social, através das nossas mobilizações, que as pessoas compreendam, né? Que a gente precisa proteger. A gente precisa assegurar, a gente precisa desmistificar esse conceito, né? Criança é criança, né? Coisas básicas, criança não namora, né? Criança precisa viver a parte de ser criança. Porém, é uma cultura ainda lamentável, né? Porque é muito presente, porém, o que nós não podemos é aceitar, jamais, né? A gente precisa, nesses casos, repreender, buscar os direitos dessa criança e adolescente, que são garantidos pelo ECA, né, para que não se reproduza e para que outras pessoas, né, ainda mais pessoas públicas, que são formadoras de opinião, então elas precisam, de fato, ter consciência que ela não tem o direito jamais, né, ela não tem propriedade sobre seu filho. Seu filho é um sujeito, ele tem direito. E, independente disso, o dever é da família, mas também é do Estado, de assegurar o direito dessa criança de não sofrer nenhum tipo de violência, porque nesse momento ela está sofrendo um tipo de violência. E esse caso eu achei muito emblemático, porque hoje, pleno 2024, uma pessoa pública que tem influência sobre uma porção de outras pessoas vem a público e acha que isso normaliza uma situação de abuso. O que a gente passa aí no nosso país é parece uma coisa comum, sei lá, né? Não, e outra, parece uma coisa que aconteceria, sei lá, nos rincões do país, sei lá, nos anos de 1940, 1930, não em pleno 2024. Por isso que a gente bate tanto nessa tecla, né, da prevenção, de levar a informação, para que as pessoas possam compreender, né, que algumas ações podem levar realmente essa criança a ter aí várias questões, né? Ela não tem entendimento, até porque ela tem um laço afetivo, então ela não tem esse discernimento, que ela não está ainda apta, né, a compreender, né, o significado daquele ato. Então, nos cabe, enquanto sociedade, estar esclarecendo, estar cada vez mais trabalhando com os profissionais que cercam essa criança, seja na educação, seja na socialização que ela tenha, para que eles possam, né, até identificar. Mas, principalmente, o que a gente precisa avançar? É que a impunidade ainda é muito, no Brasil, ainda é muito real, né? A gente ainda não avançou em algumas coisas. É tudo muito moroso, os processos demoram muito. Então, a gente às vezes demora. Se fosse uma ação mais imediata, talvez as pessoas, né, repensassem melhor as suas ações. Porque é um cometimento de crime. É um crime. É um crime, né? É um crime. Até porque... Previsto no Estatuto da Criança e da Adolescência. E assim, esse dado que eu tenho no caso do Ministério da Saúde, né? Que fala aí que casos já comprovados ou denunciados, tem aí
uma média de uma criança ser abusada ou estuprada a cada 3 minutos. Exatamente. É assustador, né? É assustador. Assustador. Mas no CONDICA, no Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente aqui de Itajaí, vocês chegam a receber denúncias? Como é que vocês têm informações desses números? Então, o CONDICA ele recebe denúncias através de e-mail, às vezes ligações anônimas, através da própria ouvidoria do município, né, que é um canal, o próprio Disque 100, que acaba acionando todos os órgãos, o Conselho Tutelar, tanto o Conselho Tutelar 1 como 2. Então, no momento que chega a denúncia, a gente é um órgão encaminhador, então a gente solicita, né, que seja averiguada a situação, né, até para que seja chamada essa família com essa criança ou a criança, muitas vezes através da própria escola também, que é um grande parceiro na execução do trabalho esse cotidiano, né? Então a gente recebe muitas denúncias, porém ainda o silêncio é muito presente, né? E o que a gente percebe, assim, que as denúncias já se passaram, não é muito no momento, né? Já se passou longos anos e a pessoa, então, em algum momento, ela participou de alguma palestra, de algum encontro e ela ela percebeu ou se sente, naquele momento, mais segura para falar, né? Porque falar da sua dor não deve ser muito fácil, né? Então, mas é o que a gente percebe assim, no nosso cotidiano, assim, de atuação, né? Bom, vocês também fazem esse acompanhamento todo por meio... vocês fazem parte de uma rede. Além, no caso do CONDICA, quem faz parte dessa rede? Então, assim, nós temos hoje o CONDICA, ele tem uma cadeira dentro da RASPES, né? Da Rede de Atenção Social, onde tem um representante. Até recentemente participamos aí do seminário que teve agora dia 23, que foi para realmente estar mobilizando a educação, fomentando esse olhar, né, a escuta. Então, foi um evento bem importante no nosso município. Nós temos um trabalho junto às nossas instituições que compõem o conselho, que todas elas praticamente têm dentro do seu plano de trabalho ações, né, de prevenção, de acompanhamento para a identificação, né? E principalmente para estar encaminhando essa criança ou essa família, porque às vezes a família, né, não é a criança que fala, para que ela possa então ter acesso, né, e ser atendida de alguma forma. Sim, e tu disseste, Luciane, que agora há pouco, né, que a escola é um grande parceiro e um local onde se consegue realmente fazer uma identificação, às vezes mais facilmente, de um abuso que uma criança venha sofrendo. Nesse momento ainda, né, agora perdeu um pouquinho de força isso, mas ainda está presente, né, o Congresso Nacional ainda está tentando, algumas pessoas do Congresso ainda estão tentando aprovar a educação no lar. Como é que é? Educação da família? Da família, direta, sem passar pela escola, sem passar... dizendo que com isso vai proteger a criança, mas pode também ajudar a ocultar mais casos de... assim, acho que a gente, né, uma concepção... A escola, ela tem o papel de educar, né? Ela tem o papel de cuidar. Porém, o principal fator é que a família tem uma responsabilidade à parte. A escola não pode assumir esse dever com a criança. Porém, a criança passa muito tempo na escola, né? Desde a sua educação infantil até, né, o ensino fundamental, depois, posterior, às vezes tem um contraturno escolar. Então, ela passa tempo na escola. Exatamente, muito tempo. E ela acaba tendo muito contato, né? O professor, ele acaba sempre muito querido pela criança, pelo adolescente, né? E ele acaba tendo um acesso mais fácil, assim, a essa criança e esse adolescente. Por isso que é tão importante esse acolhimento, essa escuta, esse olhar de perceber as ações das crianças, né? A mudança de comportamento, como essa criança chega todo dia na escola, né? E assim, os professores, eles têm sido fundamentais, assim. Vamos dizer aqui por Itajaí, nosso município, eles são parceiros fundamentais e importantes. Eles identificam muitos casos, eles acessam muito o Conselho Tutelar
E nessa parceria eles vêm tirando essa criança desse ciclo de violência, que é o principal, né? No momento que você identifica, você romper se ela ainda permanece ou se ela tem necessidade de amadurecer, conseguir conviver melhor com essa situação, né? Porque é algo que não se tira, assim, né? Ela precisa de um acompanhamento, então ela precisa da parceria do CREAS, do Centro de Referência e Assistência Social, da saúde, né? Porque ela precisa ter esse cuidado médico, ela precisa ter atendimento psicológico, nós temos, né? No município, mas principalmente nós precisamos dessa identificação, que esse profissional que passa mais tempo com essa criança possa, de fato, ter a expertise, né, de perceber que essa criança está sofrendo algum tipo de violência. Não é função da escola, mas é onde é possível detectar alguns problemas. Exatamente. A função da escola, na verdade, ela o quê? É educar, né? E a educar vai ser o quê? É prevenir. Então, no momento que a gente faz a parceria com a escola e ela faz uma ação de prevenção ao 18 de maio, ela está fazendo o seu papel, né? Ela está dizendo para essa criança que ela não pode ser violentada, ela não pode ser abusada, que ela precisa ter os cuidados básicos, né? Ela precisa, na verdade, ter o direito à voz, que a criança ela tem direito à voz, que se ela não consegue dialogar com alguém mais próximo, familiar dela, talvez ela se identifique com esse profissional que atue com ela mais diretamente, né? Com certeza. Está com o nosso tempo no primeiro bloco já estourado, mas na sequência a gente só vai tomar uma aguinha. A gente continua aqui conversando com a Luciane Schmidt, que é do Conselho do CONDICA, do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. É só um minuto, a gente já volta. Fique por dentro do que acontece na Câmara de Vereadores de Itajaí. Inscreva-se no canal do YouTube. Curta a página no Facebook. Siga o perfil no Instagram. E também no X. Acompanhe todo o conteúdo do Poder Legislativo nas redes sociais. @Câmara Itajaí. Voltamos aqui no Câmara Aberta, que hoje entrevista a Luciane Schmidt dos Santos, secretária executiva do CONDICA. E, assim, a gente estava falando de um problema muito sério, né, que é essa questão da violência e do abuso sexual contra crianças e adolescentes. E você falava que o CONDICA faz parte de uma rede, né? E para a gente fechar esse assunto, pelo menos por agora, porque a gente vai ter que voltar a ele ainda até o final do programa, como é que o CONDICA se articula com essa rede? Você falou que tem vários organismos, várias entidades que têm assento no CONDICA. Quais são essas entidades? Então, nós temos hoje, são 16 cadeiras, né? 8 do governo, que seria a Secretaria de Fazenda, Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação. Temos a Fundação de Esporte e 2 cadeiras são da Secretaria de Promoção à Cidadania. Que é onde é executada a política pública para criança e adolescente, né? E é onde o CONDICA também está sediado, né? Está sediado, que fica ali na Rua Antônio Caetano, 105, bairro Fazenda. Nós temos daí as 8 instituições da sociedade civil, que nós temos Instituto Crescer, Vovó Biquinha, Instituto Sorrir, a PAI, temos Lar Padre Dom Bosco, Padre Jacó, Casa Biel, além disso falta uma, e temos também... Enfim, todas essas entidades que trabalham diretamente com a parte, seja com a parte educativa ou ligada à saúde da criança e do adolescente. Nós temos, na verdade, que nós hoje temos chamamentos públicos na Secretaria, nós temos em torno mais ou menos de 45 instituições. Então, quase todas as instituições que nós temos no município, né? Que prestam serviços. Que prestam serviço para criança e adolescente, participam do nosso conselho.
Algumas não têm cadeira, são suplentes, porém o conselho ele é aberto, né? Qualquer pessoa tem direito à voz, só não tem direito a voto. Hoje, com direito, então, a voto, são 8 cadeiras, 8 cadeiras. Da sociedade civil. Isso, exatamente. E quantas, tu falaste? 8 também 8 do governo. Do governo. É porque tem que ser paritário. Paritário. Tá. Paritário. A atual administração, a mesa diretora de vocês está Hoje, a partir de quando? A mesa diretora ela assumiu ano passado, em julho, né? Hoje ela é da sociedade civil. Hoje a nossa representante é da Combem, né? Que é a Muriel Duarte, nossa presidente. A nossa vice-presidente é a Nádia Mota, que é do governo. A primeira secretária é a... Sandra Mara, é isso? Não, é a Miriam. Eu tô com É a Miriam, que é do Instituto... errado aqui. A Miriam do Instituto Crescer e a segunda secretária é a Débora Satin, que é do governo, porque é paritário, né? Sociedade civil e governo. Também na mesa diretora? Também na mesa diretora. Essa mesa diretora, ela é válida por 2 anos, né? Então assumiu no ano passado, né? Em julho de 2023. E aí em julho de 2025 tem uma nova eleição, que daí provavelmente assume o governo como titular, a presidência e vice-presidência, no caso, é a... E assim, vocês sempre foram muito atuantes e tal, e qual que é o plano de ação de vocês para esse ano ainda, que ainda temos meio ano pela frente, né? Então, assim... Desculpa. Tranquilo, toma uma aguinha. Vamos tomar uma aguinha. Nós temos... Tomar água faz bem à saúde. Isso. O objetivo é que a gente tenha um seminário entre setembro e outubro, mais final de setembro ou outubro, sobre violência, que será uma ação bem extensa, assim, né, tentando contemplar toda a rede. E teremos também em novembro um seminário sobre o ECA, porque sempre é importante retomar, né, o Estatuto da Criança e Adolescente, que é o que nos norteia toda a execução da política pública para criança e adolescente. Então, são as 2 ações específicas assim que a gente está organizando, né, e fomentando. Claro que as nossas ações também são em parceria com as instituições, né? Então, assim, elas têm as ações e cada vez que nos convidam, a gente também participa dessas ações. E acho que é bem importante também, nós tivemos recentemente a aprovação do Plano Municipal da Primeira Infância. Da Primeira Infância, Plano Municipal da Primeira Infância. Nós, inclusive, agora aprovamos recentemente aqui na Câmara, né? E esse plano, ele é um plano para 10 anos, né? Acho que é bem importante. Então, muitas ações futuras serão baseadas naquela já organizada com todos os participantes para executar aqui no município. E o que contempla, assim, você lembra de cabeça? Claro que você não vai lembrar de tudo, mas eu digo assim, o plano? O eixo principal desse plano para a primeira infância. Bom, acho que a primeira ação dele mesmo é ter esse diagnóstico, que já tivemos um diagnóstico, né? Mas é colocar em ação esse diagnóstico. Além disso, é dar sequência a questões contínuas, que é o Conselho presente, executando suas atividades junto à sociedade civil, que é além das nossas reuniões ordinárias e extraordinárias, mas ele está realmente engajado e mobilizado com a comunidade. O diagnóstico, ele teve a participação de várias... Esse diagnóstico, tu estás até me lembrando aqui que eu tinha colocado na pauta que diagnóstico da realidade social da infância e adolescência em Itajaí. Foi feito em 2019. 2019. Daí tivemos a pandemia, né? Tem um tempinho. Tem um tempinho já, né? Mas se tu pensar que o IBGE, o censo sai também. Saiu. Saiu um pouquinho atrasado. Um pouquinho atrasado. Então, assim, a gente... É até um fator bem interessante, né? A gente estava esses dias buscando quantas crianças e adolescentes de fato a gente tem em Itajaí. Na rede, nós temos mais ou menos 40 mil e poucas crianças. Na rede municipal. No estado, nós temos lá mais 20 e poucos. Não é um dado muito concreto. Então, resumindo, a gente chegou mais ou menos um indicador de 65 mil. Mas ainda não é um diagnóstico mais atual, de hoje, né? Sim, mas que seja da realidade.
É da realidade do estudo, da pesquisa que foi feita em 2019. Em 2019, então, mas basicamente é o dado concreto que a gente tem, né? Para a partir disso, então, a gente está propondo aí política pública. E todas as ações a partir daí, lógico, né, que aí veio a pandemia e a pandemia meio que bagunçou com tudo, bagunçou, né? Enfim, né, mas a gente também, o Condica, ele funcionou ativamente, virtualmente, mas continuou com as suas reuniões, continuou com as suas deliberações, né? Continuou, através do Fundo Municipal, comprando as políticas públicas e se reordenando aquele momento, né? Que as instituições não conseguiam atender presencialmente, mas conseguiam muitas vezes atender virtualmente, ou prestavam de alguma forma atendimento a essas famílias e as crianças e adolescentes. Então foi um momento bem atípico, né, para todos, mas que ele continuou atuando, né, com bastante assim, dificuldade, porque era algo muito novo, né? Então a gente foi se adaptando conforme o contexto. Mas eu acho que é bem importante que o controle social ele não parou, né? Ele continuou se adaptando como todo mundo, né? Teve que se adaptar ao contexto e executar da melhor forma possível. E esse diagnóstico da realidade social da infância e adolescência de Itajaí, ele foi pedido e capitaneado pelo Condica e pago com a verba oriunda do Fundo da Infância e Adolescência, né? O FIA, é isso, né? Sim. Eu acho que, se eu não me engano, acho que eu tenho o próprio site do diagnóstico da realidade social da infância e adolescência e lá tem a publicação em PDF, facinho de olhar, baixar e tal, de todos os 6 volumes que resultaram desse trabalho. O primeiro volume traçou o perfil das crianças e adolescentes e fez o mapeamento da rede de proteção. E os outros aí fala de cada categoria de direitos, né? Do que você conseguiu apurar desse tempo para cá, situando-se a pandemia, o que efetivamente melhorou nas políticas públicas a partir desse diagnóstico? Bom, acho que o diagnóstico ele trouxe realmente um olhar mais apurado das nossas demandas, né? Especificadamente na Secretaria de Promoção à Cidadania, nós temos, através do fundo, a gente tem os chamamentos públicos e é comprado várias políticas públicas, né? Hoje, exemplo? O exemplo. Hoje a AMA, né? Nós temos, por exemplo, 300 vagas na AMA. Estou dando um exemplo, né? A AMA, gente, é a Associação dos Pais e Amigos dos Autistas. A PAI, né? A Combeme, o Lar Padre Jacó, o Parque Dom Bosco, né? O Instituto Sorrir. Hoje nós temos também o SKD, que é o judô, que é a prática de esporte. Nós temos o Instituto Crescer, que é Jovem Aprendiz. Então, todas essas políticas públicas são compradas a partir do quê? Do diagnóstico, que tanto que a instituição nos traz, como também nós mapeamos nesse diagnóstico, que é saber onde que estão essas crianças e adolescentes, aonde que nós precisamos descentralizar os serviços e ofertar esses serviços. Lar Fabiano de Cristo, a gente pode... São várias, aqui não vou citar todas, né? Sim, tu citaste, por exemplo, um aqui... sempre foi aqui pela Câmara um grande parceiro da cidade, né, que é o Parque Dom Bosco. Para quem não conhece Itajaí, é uma instituição ligada à Igreja Católica, mas que não tem esse fundo catequizador. Eles fazem um trabalho de educação no contraturno. Exatamente. Já chegou a ter quase 1.000 crianças lá matriculadas nos cursos, nos programas deles. Como é que eles estão hoje? O Parque Dom Bosco é uma instituição de referência no nosso município, né? Ele atende crianças e adolescentes de vulnerabilidade social, né? São vários cursos, enfim, né? Um trabalho riquíssimo, como todas as instituições que a gente tem, né? Como a Vovó Biquinha, por exemplo, também, que trabalha com estimulação precoce. O parque, ele atende, hoje não vou saber dizer o número X concreto de vagas, mas já teve mais de mil crianças atendidas ele não consegue, né? Até porque nasce muita criança, automaticamente o atendimento dele é vasto, né? Mas hoje, que tipo de serviço que é pago com o dinheiro do FIA para o Parque Dom Bosco, por exemplo? Por exemplo, hoje eles têm o curso lá de artesanato, eles têm o curso
empreendedorismo, são vários cursos que eles desenvolvem, né, para criança e adolescente, porque o parque é tão vasto, né, ele tem tantas, sim. Então assim, a gente hoje, então... Tem desde aquela parte de recreação, sim, gente, olha, sim, é fantástico. É fantástico. Desde a parte de recreação parceria com Arte pequena. nos Bairros, é parceria com vários, aqui não vou saber nominar todos, né, até porque senão eu teria que ter trazido o plano de trabalho de cada um, assim, até porque é automaticamente da Secretaria, não do Condica, né. O Condica hoje ele tem mais ou menos 9 milhões, né, que é mais ou menos o valor que é destinado, né, às instituições. Então, hoje nós atendemos mais ou menos, acho que 40 e poucas, né, instituições com recurso público, né, com recurso do FIA, né. E tudo muito bem nós temos fiscalizado, né? O Instituto Nadar, que também é, né, uma prática esportiva que é muito bem aceita Também tem vários polos. Exatamente. E atende muita criança. Muita criança, né? Nós temos o Instituto Sorrir, que fica lá na Murta, né? Hoje nós temos o SKD, que também atende lá no Santa Regina, que atende lá no Itaipava, em parceria com a escola, né? Para levar também o esporte a essa criança e esse adolescente. E as nossas instituições históricas, né? A PAI, que tem um trabalho aí de longa data. Mais de 50 anos, então, o Lar Pai de Jacó, que fica aqui, né, atrás ali na fazenda, que atende toda aquela população vulnerável também, que tem um trabalho riquíssimo. E tem a Casa Biel, que é uma casa recente, né, que... E a Casa Biel, para quem não sabe, ela faz acompanhamento para pessoas que são, e crianças, né, que são vítimas de câncer, que estão fazendo tratamento para câncer, então tem todo esse acompanhamento, né? Ampliamos... São muitos projetos, né? Muito. Tem o Instituto Lumiar também, que eu acho que é importante, que é um trabalho novo, que trabalha com autista, né? Então, além da AMA, hoje também é fomentado outro trabalho do nosso município. Até porque está cada vez se ampliando mais. Exatamente. A base, né? Gente, a gente estourou o segundo bloco, mas no terceiro a gente continua conversando aqui sobre as políticas públicas custeadas pelo Fundo da Infância e Adolescência aqui em Itajaí e sobre as outras atividades do Conselho Municipal. É só um minutinho, a gente já volta. Fique por dentro do que acontece na Câmara de Vereadores de Itajaí. Inscreva-se no canal do YouTube. Curta a página no Facebook. Siga o perfil no Instagram. E também no X. Acompanhe todo o conteúdo do Poder Legislativo nas redes sociais. @Câmara Itajaí. Olá, voltamos aqui no Câmara Aberta, que hoje entrevista a Luciane Schmidt Araújo dos Santos, secretária executiva do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Luciane, a gente terminou o primeiro bloco falando assim de tanto projeto, mas tanta coisa bacana, tanta coisa boa que o nosso município consegue oferecer por meio do Fundo da Infância e Adolescência, o FIA. Precisa de bastante dinheiro para abastecer isso, né? Porque senão, sem dinheiro não faz. Como que custeia o FIA? Quem contribui com o quê? Na verdade, nós temos o recurso, que é qualquer pessoa física pode, né? Ou empresa pode destinar ao FIA. Então, ele pode... Por meio do imposto de renda? Por meio de imposto de renda. Às vezes, nós temos doações, né, que pode ser de empresas, e também é fomentado com o próprio recurso federal, né, através do FIA Nacional. Então, ele é com esse recurso... Que faz o repasse... Que faz o repasse fundo a fundo. E com isso, então, a gente consegue estar executando o nosso trabalho, né. Até interessante, eu tive recentemente num curso do TCE, e hoje, a nível de Brasil, mais ou menos 60 milhões, né, de reais que movimentam os FIAs. E que tem uma grande dificuldade ainda... Pensa assim, 60 milhões parece muito dinheiro. Não é nada, gente. É pouco. É pouco para o que se precisa. Para o que se precisa. Porém, a gente tenta, de certa forma, né, a gente teve aí... Utilizar da melhor maneira. Melhor forma possível, né?
através de estar cuidando que seja um bom plano de trabalho, está monitorando, né, que também faz parte do Condica, está monitorando, fiscalizando, para ver se realmente está sendo executado esse trabalho, né? A própria secretaria também executa através da gestora de parcerias esse acompanhamento, né, de acompanhar as prestações de contas, mas é importante que a sociedade doe, né, que a sociedade busque informação junto ao seu contador, ou hoje até no pai Google ali mesmo, né, de que forma você pode estar contribuindo para o Fundo da Criança e Adolescente. É assim, gente, do valor que você tem que pagar lá, se você vai, sei lá, você pagou o imposto durante o ano todo, vai fazer a tua declaração. Ainda sobrou para você pagar, sei lá, mais R$1.000, digamos. Você pode pegar, acho que é 3%, né? 3% desse valor e dizer assim, ó, ao invés de eu dar isso daqui tudo direto para o governo federal, eu vou destinar já esse valorzinho aqui, esses 3%, já vai direto para o fundo da criança e do adolescente, que vai ajudar a cidade, os programas sociais a se manterem e a manterem o atendimento. Exatamente. Né? Inclusive porque o fundo é para toda criança e adolescente, não é só para criança vulnerável, né? Então, qualquer uma de nós que tem um filho, que tem um sobrinho, né? Que bom se a nossa sociedade tem esse olhar para a criança e adolescente, que ela fomenta a política pública, que ela cria ações de cuidado, ações de prevenção, ações de mobilização, ações de inclusão, né? Porque enquanto a criança, a gente tem aquela frase bem comum, né? Enquanto a criança está ocupada, ela não está solta, ela não está por aí, né? Que a gente mais ouve. Mas, e independente disso, o FII ele é para todos, na verdade, né? Claro que ele pode ser destinado para atender crianças mais vulneráveis. Porém, tem todas as ações que hoje contemplam o nosso município, seja de lazer, seja de esporte, seja de cultura. Ele é para todas as crianças e adolescentes. O objetivo é que ele contemple a todos. Hoje, você fala, em nível local, vocês estão com um orçamento de 8 milhões, é isso? É, quase 9 milhões, não tem bem exato, né? Crescer isso, porque ainda é pouco, tá? Quantas entidades você falou que atende? São 40 e poucas, né? 40 e poucos. Se você fizer um rateio simples, aí é pouquíssimo dinheiro para cada um. É, exatamente. Quanto mais, né, melhor, né? Até porque nós temos ali o portal da transparência do município, onde é colocado, né, todas as prestações de contas, né, os termos de referência, o que esse município está comprando. E também aceitamos sugestões, né? O importante também podemos ampliar, talvez ainda não tivemos um olhar. Eu acho que essa parceria com o controle social é fundamental. E é importante também que as pessoas participem, né? Todo mundo tem direito à voz. Exatamente. Controle social, os conselhos são importantíssimos. Eu sou eu sou conselheira também de um conselho em particular e o tanto que é importante, gente, é importante participar para você saber, às vezes assim, não, mas eu não entendo nada de política para criança e adolescente. Vai lá nas reuniões do Condica para aprender. Exatamente. A reunião é aberta, né? Não sei se eu já posso... Pode, por favor. As nossas reuniões acontecem sempre a primeira terça-feira do mês, às 8h30 da manhã, na Secretaria de Promoção e Cidadania, na Rua Antônio Caetano, 105, bairro Fazenda. Isso fica onde? Ali, atrás do Teatro Municipal, né? Então, assim, as nossas reuniões são abertas, todas as pessoas têm direito à voz. É importante divulgar que você pode ter um momento da palavra livre, onde qualquer pessoa pode solicitar uma pauta, né? Ou trazer uma demanda. Então, as pessoas podem se sentir à vontade, né? E, às vezes para aprender mesmo, para saber o tanto que é valioso esse trabalho, porque vocês todos são pessoas cedidas pelo município para estarem ali, não ganham nada mais para estarem ali, tá? Ninguém fica lá ganhando comissão para estar ali. As pessoas estão ali e continuam desenvolvendo o seu trabalho. Exatamente. No caso, você é funcionária eu sou funcionária efetiva, né? Da Secretaria de... Da Secretaria de Promoção à Cidadania, eu sou assistente social, né? Eu trabalho aí na rede há alguns anos. No caso do Condica, nós temos uma resolução específica, a resolução 08, onde diz que para ser secretária executiva do Condica tem que ser efetiva. E tem que ter uma formação específica, né, de conhecimento em políticas públicas. Então, neste caso, a gente
tem uma responsabilidade com a função, né? Mas o cargo de presidência, de vice-presidência, todos... É tudo tempo doado, gente. São voluntários, né? Enfim, a gente também gosta muito do que faz, apesar da gente ser remunerado, mas o controle social, ele é, como eu já falei, e vou voltar a afirmar, né? Ele precisa cada vez mais a participação, a gente precisa receber as pessoas, que as pessoas tragam os seus olhares, as suas vozes, para a gente cada vez mais ampliar, né? E atender de fato as demandas porque da às vezes sociedade. assim, você sabe que tem um macro, você sabe mais ou menos, todo mundo sabe o que precisa ser feito de política pública. Sim. Mas às vezes surge exatamente nas reuniões, uma demanda que veio da população, uma coisa que a gente, que a hora que está lá envolvido como conselheiro, não consegue identificar. Exatamente. Né? E essa reunião aberta é bom para isso. É bom para isso, porque você também pode conversar às vezes com seus pares, você tem uma instituição, você está executando, ou dentro do poder público tem uma ação isolada, mas não sabe que pode estar unindo pautas, né? A gente vem tentando avançar, inclusive estamos tentando fazer reuniões integradas com outros conselhos para poder discutir as pautas que nós temos unificadas, né? A bandeira de luta é a mesma. Então, precisamos realmente ampliar nesse sentido. Mas ainda é um desafio. Isso que você falou de fazer ações integradas com outros conselhos, isso é muito bom. Tomara que seja feito. Na verdade, a gente já vamos estar, né, propondo isso agora para as próximas semanas, uma reunião ampliada com vários conselhos que têm pautas em comum e que precisam estar unindo para executar apenas, às vezes, uma ação. Porque a gente acaba fazendo muitas ações isoladas, que exigem tempo, exigem recurso, e que o público praticamente são os mesmos, né? E o objetivo é igual, né? O quê? Que essa criança, que esse adolescente, que essa família, no caso, possa realmente acessar as políticas públicas, possa, de fato, chegar a ter acesso a essa política pública. Porque por mais que a gente divulgue, por mais que a gente fale, as pessoas ainda desconhecem muitas vezes que é gratuito, que não pode ser cobrado, né, que está sendo custeado pelo poder público. Acho que é fundamental a gente estar sempre fomentando isso, né? Com certeza. E tem ações importantíssimas como essas ações, por exemplo, que são desenvolvidas durante o mês de maio, né? Lembrando aqui que o nosso tema hoje começou de uma forma bem pesada, ainda bem que a gente conseguiu aliviar, exatamente. Né? Que é a questão do mês que fala, né, da conscientização e o combate à violência sexual e o abuso infantil e a exploração sexual de crianças e adolescentes, que, gente, o Condica e outras entidades, eles estão ali para ajudar, para ouvir e para combater, para que esses crimes aconteçam cada vez menos, né? Exatamente. É importante dizer que a gente está sempre à disposição, né? O Condica funciona no mesmo horário da secretaria, todos os dias da semana, né? Das 13 às 19 horas, né? Então, a gente está à disposição sempre que alguém quiser, né? Tirar uma dúvida, buscar uma orientação, um acolhimento, uma escuta, até porque a gente também não deixa de ser um órgão encaminhador, né? Então, a gente está à disposição para atender qualquer pessoa que deseje, né, buscar essa informação. Além disso, é importante dizer também que essas cadeiras, elas não são fixas, né? Por isso que é muito importante a participação. Nesse momento, talvez tu não tenha uma cadeira a voto, mas você participando, você também possa futuramente estar assumindo uma cadeira e ter direito a esse ao voto, que também é importante, né? Com certeza, o importante é participar. E outra coisa, não se cale, tá? A gente está aqui falando hoje ainda desse maio laranja, do alto desse maio laranja, porque hoje nós estamos gravando, é dia 27 de maio, tá? E não esqueça, ó, tem vários canais para você denunciar a violência e a exploração, o abuso sexual de crianças e adolescentes. Tem o Disque 100, tá? Tem o Disque 181 da Polícia Civil diretamente. Vocês podem fazer a denúncia anônima. A pessoa não vai saber que você está denunciando, mas se você soube realmente que tem alguém passando dificuldade, uma criança em perigo, denuncie,
denuncie, porque daí os órgãos certos vão lá para investigar. Acho que é importante estar reiterando, né, que o compromisso ele é coletivo, né? E esse compromisso de não deixar as pessoas se calar e cada vez mais a gente fomentar para que elas se sintam à vontade de buscar ajuda, né? De buscar o acesso para que esse ciclo de violência seja rompido, para que a gente, né, deseja, e isso pode ser ter utopia, mas que nenhuma criança, nenhuma adolescente possa, né, ser alvo ou realmente vítima de violência. O objetivo a gente vai estar trabalhando sempre continuamente, né, cotidianamente, continuamente, para romper qualquer tipo de violência. Que a sociedade consiga entender que não é possível, né, que ela possa mudar e, quem sabe, quiçá um dia não existir mais, né? Com certeza. Para isso trabalhamos, Para né? isso trabalhamos. E para isso o Condica trabalha também. Também. Luciane, muito obrigada, viu, pelo teu tempo. Eu sei que é escasso, né, que você está sempre na luta. Mas obrigada pela tua presença aqui. Eu que agradeço mais uma vez, né, o espaço. Todos estão convidados, também, Elis, para participar lá do nosso conselho. Primeira né? terça-feira de cada mês. Primeira terça-feira, às 8h30 da manhã, na Secretaria de Promoção à Cidadania, e que possamos, né, romper esse silêncio e cada vez mais ampliar o acesso às políticas públicas do nosso município para toda criança e adolescente. Com certeza, muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada a você também que nos acompanha. Continue assistindo a nossa programação aqui no canal 14 da Claro TV e também no YouTube da Câmara de Vereadores de Itajaí. Lá no YouTube, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, tá? Nós somos a segunda TV legislativa com o maior número de assinantes e queremos chegar ainda mais longe com a sua ajuda. Para quê? Para boa informação, a informação correta circular. Até o próximo Câmara Aberta.